dar continuidade no nosso curso, eu vou chamar agora a professora Raquel Riera, que também é uma das organizadoras do nosso curso. Então, bem-vinda, Raquel. Olá, obrigada. Bem-vindo todos ao nosso curso, a mais uma aula do nosso curso Ciências e Covid-19. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da análise crítica de evidências durante uma epidemia. Meu nome é Raquel Riera, eu sou professora aqui da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e também sou coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês. E eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre uma revisão sistemática rápida que mapeou as evidências do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento de pessoas, de pacientes com infecção por Covid-19. Bom, a gente sabe que o Covid-19, ele começou em dezembro de 2009, na China, e a partir desse momento, uma chuva de pesquisas sobre testes diagnósticos começaram a aparecer. Testes diagnósticos que fossem mais rápidos, que tivessem uma boa acurácia. E também a gente recebeu pesquisas sobre vacinas e intervenções para prevenção e tratamento de Covid-19. Paralelamente, também estudos genéticos e moleculares passaram a ser desenvolvidos na procura de alterações moleculares capazes de levar a um conhecimento maior sobre a doença. Agências de pesquisa também internacionais e agências de fomento a essas pesquisas começaram a direcionar financiamento para qualquer estudo voltado para o Covid-19. Revistas com conteúdo que anteriormente eram conteúdos pagos disponibilizaram gratuitamente, passaram a disponibilizar gratuitamente o seu conteúdo total relacionado com o Covid-19. E, por fim, muitos centros de pesquisas internacionais fizeram e montaram verdadeiras força-tarefa para poder levantar as evidências e sintetizar as evidências sobre Covid-19. Então, a gente tem a força-tarefa da Universidade de Oxford, a gente tem uma força-tarefa do próprio rede do BMJ, então uma rede de colaboradores com o objetivo de produzir ciência, disseminar a ciência em torno do Covid-19. Para vocês terem uma ideia em relação ao tamanho da pesquisa, do que tem sido feito, uma busca só na base de dados de registros de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde, que a gente conhece como ICTRP, no dia 19 de março, apenas com a palavra simples Covid-19, retornou 522 estudos clínicos em andamento. Esse número já foi atualizado há 2 dias atrás, e a gente tinha um número se aproximava de 600 estudos clínicos. Então, a velocidade da informação, a velocidade da ciência relacionada com essa pandemia tem sido algo assustador, mas, ao mesmo tempo, esperado, Então, a gente tem que ver isso com bons olhos, ou seja, as pessoas estão pesquisando evidências, estão buscando conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. E temos que pensar também que, num cenário de uma pandemia, como a gente tem agora, pensando que a doença que a gente está lidando é uma doença que tem uma alta transmissibilidade, é uma doença que tem altas taxas de complicações, tem alta taxa de internação em UTI, tem um grande consumo de recursos em saúde, e a gente ainda não conhece as consequências, o tamanho das consequências econômicas mundiais que essa pandemia vai trazer para a gente. Pensando nesse contexto todo, é esperado que a gente tenha ações realmente em busca de melhorar a pesquisa na área, essa velocidade toda de conhecimento gerado, isso é esperado. E elas são reconhecidas, todas essas ações são realmente reconhecidas como legítimas, para tentar minimizar as consequências dessa nova doença. E a expectativa de que essas novas descobertas, esses novos estudos possam mudar urgentemente esse cenário, Apesar dessa expectativa que a gente tem, nós temos que pensar no seguinte: toda nova descoberta, sendo dentro de uma pandemia ou não, ela sempre deve ser pautada em dados objetivos e confiáveis. Então, essas expectativas, essas novas descobertas, elas não podem nunca ignorar ou subestimar
primeiro, a importância do rigor metodológico das pesquisas, mesmo num cenário de urgência, a diferença entre o óbvio e a evidência, a diferença entre o racional fisiopatológico, que muitas vezes a gente encontra em estudos pré-clínicos, estudos in vitro, com o resultado de eficácia e segurança de um bom ensaio clínico randomizado, bem planejado e bem conduzido. Então, nesse cenário que a gente está vivendo, apesar de um cenário preocupante de pandemia, temos que lembrar bem que a boa evidência, a boa pesquisa deve sempre prevalecer. Então, com base em resultados de estudos preliminares, as autoridades de saúde chinesas e sul-coreanas, elas têm recomendado o uso de hidroxicloroquina e cloroquina rotineiramente para o tratamento da infecção por Covid-19. Alguns outros países têm tido alguma recomendação parecida nos últimos dias, e esse uso que a gente chama de off-label da hidroxicloroquina para esta finalidade já está sendo disseminado de uma forma global, né? Então, de modo que em alguns países, o acesso a esses medicamentos para pessoas que têm a doença para a qual eles são realmente aprovados, por exemplo, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, em alguns países já está havendo falta, escassez desses medicamentos para os pacientes que têm essas doenças. Isso é um cenário preocupante e alguma coisa precisa ser feita em termos de identificação das evidências. Com base nessa problemática, na última sexta-feira, nós mapeamos e avaliamos criticamente as melhores evidências existentes sobre o uso de hidroxicloroquina e cloroquina para infecção por Covid-19. Nosso objetivo aqui era ter uma base científica para informar de modo imparcial a tomada de decisão em saúde. Desse modo, nós desenhamos uma revisão sistemática rápida. Eu prefiro usar o termo revisão sistemática rápida, porque revisão rápida dá a impressão que é alguma coisa que talvez não tenha um rigor metodológico. E aqui eu abro um parênteses para explicar um pouquinho que a revisão sistemática rápida é um estudo secundário, que, assim como uma revisão sistemática convencional, ela sumariza as melhores evidências disponíveis, e a única diferença é que ela é preparada em um tempo factível para atender as demandas específicas, principalmente numa situação dessa de uma resposta rápida, mas, mais uma vez, a metodologia rigorosa de uma revisão sistemática deve ser seguida, com o diferencial da velocidade de elaboração. Então, esse estudo, essa revisão sistemática rápida, foi uma demanda do Hospital Sírio-Libanês, então ela foi desenvolvida pelo nosso NATES, em colaboração com a disciplina de Economia e Gestão de Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Para fazer esse estudo, a gente considerou alguns critérios de inclusão, ou seja, a gente incluiu tanto pacientes adultos como crianças que tinham suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19. Avaliamos a hidroxicloroquina ou a cloroquina, tanto isoladamente quanto em associação com outras intervenções, desde que fosse possível identificar e avaliar o efeito isolado desses dois medicamentos, nesses desenhos de estudo. Consideramos, então, qualquer estudo clínico, começando, seguindo a nossa hierarquia das evidências, a gente esperava incluir, a princípio, preferencialmente, pela qualidade e o rigor metodológico do desenho em si, ensaios clínicos randomizados, na sequência, quase randomizados, seguindo depois para os não randomizados, estudos coorte, caso controle, chegando até os estudos que a gente chama de coorte único experimental, que são aqueles estudos que não têm um grupo comparador, tá? Que a gente conhece como fase 1 ou fase 2. Como os desfechos, a gente considerou todos os desfechos disponíveis nos estudos. Então, assim, o desfecho não foi um critério para excluir os estudos, mas a gente priorizou alguns desfechos. Então, como primário, a gente priorizaria a mortalidade relacionada à infecção, eventos adversos considerados graves, que são aqueles que, por definição, levam a óbito, estão associados com internação, com incapacidade física, levam a perda fetal, ou aborto, ou a malformação. E também a ocorrência de síndrome respiratória aguda pela infecção Covid-19. Como desfechos secundários,
a gente incluiria mortalidade geral, por qualquer causa, internação em unidade de terapia intensiva, eventos adversos não graves, qualidade de vida e também a necessidade ou tempo de uso de ventilação mecânica. E como os desfechos terciários, a gente considerou qualquer desfecho laboratorial. A busca por estudos foi bem ampla, apesar de a gente ter feito uma revisão sistemática rápida. Então, a gente fez buscas em bibliotecas de bases gerais, como a Cochrane, o Embase, Lilacs e Medline. Buscamos a literatura cinzenta por meio do site OpenGray. Buscamos também em 2 bases de dados de estudos em andamento, Clinical Trials e o CTRP da Organização Mundial da Saúde, que contém, inclusive, a base de dados brasileira, a REBEC, e fizemos uma busca manual na lista de referência dos estudos relevantes encontrados. É importante lembrar que, mesmo sendo uma revisão rápida, nós não colocamos restrições de data, idioma ou status da publicação. E a data da busca foi 19 de março de 2020. Lembrando aqui que na próxima quinta-feira nós faremos, amanhã, dia 26 de março, será feita uma nova busca e na sexta-feira teremos uma nova versão dessa revisão sistemática, uma revisão mais atualizada. Todo o processo de seleção seguiu o rigor de uma revisão sistemática, então a gente foi feito por 2 pesquisadores em 2 etapas, usamos a plataforma Ryan para a seleção dos estudos, divergências foram resolvidas por consenso, e para avaliação crítica dos estudos incluídos, a gente programou o uso de todas as ferramentas válidas indicadas para cada um dos desenhos de estudos que possivelmente poderiam ser incluídos nessa revisão sistemática. Como resultado, das 201 referências que a gente encontrou, a gente identificou apenas um estudo clínico. Existiam outros estudos pré-clínicos, estudos in vitro, estudos em animais, mas o único estudo existente até aquela data foi o estudo de Gautret, de 2020, que era um ensaio clínico aberto, não randomizado, que foi registrado na base europeia. E esse estudo, ele avaliou pacientes hospitalizados com diagnóstico documentado de infecção por Covid-19 e de gravidade variada. Então, tinham pacientes com síndrome respiratória e pacientes sem síndrome respiratória. Todos pacientes com mais de 12 anos de idade. E qual foi a intervenção? Esse estudo contou com 3 grupos. Tivemos o grupo da hidroxicloroquina, que incluiu 20 participantes. O grupo da hidroxicloroquina associada à azitromicina, que incluiu 6 participantes. E o grupo de tratamento padrão convencional, que incluiu 16 participantes. Esse estudo foi financiado pelo governo francês e o desfecho de interesse do estudo foi apenas um, que é a detecção viral por exame de PCR. E após 6 dias de tratamento, o que foi observado de resultados desse ensaio clínico? Que 70% do grupo que recebeu hidroxicloroquina estava sem detecção viral pelo PCR. Enquanto o grupo que recebeu o controle, na verdade, o grupo que recebeu o tratamento convencional, essa taxa foi de 12,5%. Isso, então, deu uma diferença estatisticamente significativa. Foi feita uma análise pós-hoc secundária, comparando o grupo de pacientes que usaram cloroquina mais azitromicina, ou seja, 6 participantes, e para esse subgrupo de pacientes que usou a combinação de drogas, 100% dos pacientes tiveram negativação ou ausência de detecção viral por PCR do SWAB oral. E um pouquinho comentando aqui desse estudo, sobre a sua qualidade metodológica, o que a gente observa nesse estudo? De acordo com a ferramenta Robbins, que é uma ferramenta que avalia estudos não randomizados, esse estudo foi o único que a gente encontrou, e ele apresenta graves limitações metodológicas que podem levar à diminuição da nossa confiança no seu resultado. Então, é um estudo que teve 6 perdas no grupo hidroxicloroquina. Então, dos 20 participantes que tomaram hidroxicloroquina, tivemos 6 perdas. E aqui a gente vai ver que não foi feita análise com intenção de tratar. Foi feita apenas as análises dos pacientes que chegaram até o final do estudo e que receberam a intervenção. Outro problema super importante que a gente discute muito em aulas de avaliação crítica é a ausência de mascaramento. Então,
tanto pacientes como equipe, como avaliadores dos desfechos, sabiam exatamente em que grupo cada paciente estava. Isso, sabidamente, a gente sabe que aumenta muito o risco de viés de performance, ou seja, o paciente saber que em grupo que ele está, isso pode alterar o modo como o estudo é conduzido, ele pode, se ele sabe, por exemplo, que ele está no grupo placebo ou no grupo controle, ele pode perder o interesse em continuar no estudo e pedir para sair do estudo, ou pode, por exemplo, tomar cointervenções e ir atrás de outras cointervenções que podem deixar os grupos desbalanceados. Do mesmo modo, quando a gente tem um avaliador do desfecho ciente de que grupo o paciente está alocado, ele pode, de uma forma consciente ou inconsciente, alterar o seu juízo, o seu julgamento sobre os desfechos. Então, tudo isso leva a gente a considerar que esse estudo, em relação ao mascaramento, é um estudo com sérias deficiências. Em relação à randomização, o próprio nome já diz, é um estudo que não foi randomizado, um estudo com 42 participantes, ou seja, existe uma probabilidade muito grande de que os grupos não sejam comparáveis, que o grupo que recebeu a intervenção e o grupo controle, eles podem ter sido diferentes em relação a várias variáveis, como, por exemplo, média de idade, comorbidades, cointervenções, sexo, variáveis estas que podem impactar no efeito de qualquer intervenção no resultado final. Por fim, esse estudo avaliou apenas um desfecho, que é o que a gente chama de desfecho intermediário. Ele avaliou a dosagem, na verdade, a carga viral por PCR pela coleta do suave oral. A gente sabe hoje que a busca por desfechos que sejam relevantes para o paciente e tenham relevância clínica é fundamental. Então, esse desfecho é o que a gente chama de desfecho intermediário ou do inglês surrogate endpoint. A gente tem certeza aqui que, nesse caso, o ideal seria que os desfechos fossem clínicos, melhora clínica do paciente, mortalidade, principalmente, necessidade ou uso de UTI, intubação, ventilação mecânica, todos esses desfechos seriam desfechos que seriam de mais de interesse do paciente e do tomador de decisão. Por fim, esse estudo também não avaliou segurança. E o que a gente tem visto em relação à segurança é que a hidroxicloroquina, num curto prazo, apesar de ela não estar associada com a retinopatia, que está mais associada com os casos de uso mais prolongado, ela pode sim estar associada com arritmias importantes, principalmente em pacientes que já têm outros fatores de risco. Por tudo isso, a gente pode concluir o que a partir da nossa revisão? Que, com base nesses achados, a eficácia, a segurança da hidroxicloroquina, da cloroquina em pacientes com Covid-19 ainda é incerta. E o uso rotineiro para todas as pessoas com suspeita ou com diagnóstico de Covid ainda depende dos resultados dos estudos em andamento. Então, a gente pensa que nesse cenário atual que nós estamos vivendo, a prescrição excepcional para aqueles pacientes que têm um quadro grave de infecção por Covid-19, um quadro respiratório muito grave, que não tem um risco aumentado de eventos adversos associados ao uso da hidroxicloroquina, que estejam dentro de um contexto de investigação clínica, para essa situação, o uso desses medicamentos pode ser discutido e pode ser considerado. Mas eu gostaria muito de deixar claro para vocês que hoje temos em andamento aproximadamente pelo menos 20 ensaios clínicos, 20 estudos clínicos, que muito em breve, no final, tem estudos prometidos para o final de março, outros para abril, outros para maio. Então, a expectativa é que, com os resultados desse estudo, a gente tenha uma certeza maior para poder recomendar o uso ou não da hidroxicloroquina para essa situação clínica. E, como eu falei para vocês, amanhã mesmo, né, no dia 26 de março, a nossa busca será atualizada e, de antemão, eu já posso adiantar para vocês que existe mais um ensaio clínico já com dados relatados. Hoje a gente recebeu esse estudo, é um estudo pequeno, feito na China, e que vai acrescentar alguma coisa ao conhecimento atual. E é óbvio que a gente precisa de estudos grandes, existem vários estudos grandes em andamento, existe um estudo com 10 mil participantes sendo conduzido
e financiado pela Universidade de Oxford, outro com 1.500 financiado pela Universidade de Minnesota, e um estudo no Brasil, uma parceria de 3 hospitais privados, em parceria com o SUS, para realizar o estudo no Brasil. Então, muito em breve, a gente vai poder tomar a nossa decisão com mais certeza, baseado em evidências, e não expor o paciente a riscos desnecessários. E se a hidroxicloroquina e a cloroquina realmente se mostrarem eficazes, elas estarão disponíveis para todo mundo usar e a gente vencer essa luta contra o Covid-19. Bom, acho que era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Quero agradecer demais o convite e demais a participação de vocês. E eu acho que a gente vai abrir agora para algumas perguntas e para tornar um pouquinho essa apresentação um pouco mais clara para vocês, para esclarecimento de dúvidas. Bom, obrigada, Raquel. Acho que uma baita de uma aula, né, sobre síntese de evidências e revisão rápida. Acho que é muito pertinente, né, o que você fala do nome, né, da revisão rápida, dar uma falsa impressão para quem não é da área de ser alguma coisa menor, mas a gente sabe que é muito importante e que, se bem conduzida, faz, né, segue o método de uma revisão sistemática, que foi exatamente o que vocês fizeram. Então, parabenizar pelo esforço, né, e agradecer pela disponibilidade em compartilhar conhecimento. Eu queria perguntar, quando você falou do desenho do estudo, né, você deixou muito claro a necessidade de estabelecer que desfechos vocês considerariam primários, secundários e terciários. E aí a gente vê que no único estudo, né, encontrado até aquele momento, a gente tem um desfecho que é só a infecção, a detecção viral, né? A gente vai ter uma discussão, inclusive, sobre essa questão da detecção viral, né? Que também é nova, tudo é novo, né, nessa área. Então, eu queria perguntar se a cloroquina, né, ou a hidroxicloroquina, não fosse um medicamento tão barato quanto se você acha que ele estaria sendo já recomendado com base nesse estudo preliminar, com um desfecho tão frágil. Poxa, excelente pergunta, professora Daniela. Essa é uma pergunta que a gente vem se fazendo aqui, a equipe do meu grupo de pesquisa, porque eu acho que talvez você abriu uma exceção, né? Porque assim, o que acontece? Esse estudo existe, é um estudo clínico, mas a limitação metodológica dele é tão grande, que eu não posso nem falar que existe uma evidência pequena. O que eu posso falar hoje é que as evidências existentes, elas são tão incertas que eu não posso nem recomendar e nem não recomendar o uso da hidroxicloroquina, tá? E, pensando assim, a minha preocupação nesse sentido de tornar a hidroxicloroquina uma rotina e que as pessoas usem, inclusive sem prescrição e acompanhamento médico, para além do problema da segurança e da efetividade, também é um problema do custo, né? Porque a gente sabe que a cloroquina no Brasil era um medicamento que não é tão caro, mas nós não temos nem ainda, por exemplo, um estudo de impacto orçamentário para a gente ver o impacto do uso da hidroxicloroquina com produção nacional nessa crise, nessa pandemia do Covid-19. E pensando nesse sentido, talvez o uso indiscriminado, eu espero que a gente não tenha esse uso indiscriminado, que o estudo realmente seja num contexto, o uso seja num contexto muito específico, né, muito bem criterioso. Isso abre espaço para outras drogas, né? Então, a cloroquina não é economicamente, não é cara, mas outras drogas, como os biológicos, que estão sendo testados, desses 500 e 600 estudos em andamento, grande parte desses estudos são de drogas biológicas. E os biológicos, o custo de um biológico hoje no Brasil, ele no mínimo, o mais barato que a gente tem hoje, chega a R$3.000 por mês, uma dose, né? Que é uma vez por mês. Então, assim, tem biológicos que custam R$20.000 por mês.
E eles estão sendo estudados pela sua ação de tentar reduzir a tempestade de citocinas. Então, são drogas que realmente, pelo menos pelo mecanismo fisiopatológico, parecem, assim como a cloroquina, que tem alguma atuação nessa situação do Covid, nessa infecção do Covid. Mas a minha preocupação com a cloroquina não é nem a cloroquina talvez em si, mas o que vem depois, né? A gente vai abrir aí um território de medicamentos muito mais caros que estão chegando e que a gente não tem ainda evidência que eles funcionem. Acho que era isso. Eu perguntei até porque tem vários, né, sendo estudados, inclusive o eculizumab, que é um bastante caro, né, já bem discutido aqui no Brasil por causa da judicialização, e se tiver qualquer estudo pequeno, semelhante a esse da cloroquina, fica muito difícil, num cenário de judicialização, dizer que não pode, né? Exatamente. Fica muito Então, difícil. Muito acho difícil. que há um precedente muito perigoso, né? Então, em judicialização fala-se muito do precedente, e acho que esse é um dos maiores riscos da cloroquina, além do potencial de eventos adversos. Muito bom. Queria fazer uma segunda pergunta, que é em relação à associação com a azitromicina. Então, ele tem, né, um número de pacientes que já é pequeno, e aí você tem um subgrupo ainda menor com essa associação com a azitromicina. No estudo, tem alguma explicação de como se esses pacientes foram selecionados por estarem mais graves ou ter pneumonia associada, se isso foi um achado inesperado, um achado da clínica mesmo, porque a gente está num cenário, né, que o estudo não é controlado totalmente, se isso foi, se a azitromicina foi usada, por exemplo, para tratamento de pneumonia e acabou encontrando esse achado que parece interessante a princípio, mas 6 pacientes nem dá para dizer que isso é né, um potencial mesmo de ação, ou se não explicou ou até mesmo se pensar em outro mecanismo. A gente sabe que também essa coisa de pensar no mecanismo e achar que isso significa resposta na clínica é muito perigoso, então eu queria um pouquinho da sua opinião a respeito. Boa. Muito bem. Em relação ao uso associado à azitromicina, o que aconteceu foi o seguinte: esse estudo ele foi feito em Marselha, na França, e um centro tinha disponível a hidroxicloroquina e então os pacientes tomaram hidroxicloroquina. Um outro centro que não tinha disponível foi o centro que ficou com tratamento convencional. Dentro desses 20 pacientes, 22 pacientes que receberam hidroxicloroquina no grupo de um hospital de Marselha, 6 pacientes, além da hidroxicloroquina, receberam azitromicina. Tá? Então, receberam hidroxicloroquina. 6 receberam associados à azitromicina. No estudo em si, ele não declara em nenhum momento, esses pacientes eram pacientes mais graves, foi sorteio, foi aleatório. A gente, por isso a gente fica em dúvida, né? Abre dúvidas, porque a impressão que eu tenho é que pode ser pacientes realmente que estavam com uma suspeita de uma infecção mais grave, ou uma infecção bacteriana associada, né? Então, mas no estudo em si, esse detalhamento de característica dos participantes não é claro, tá? Tanto é que a gente não sabe exatamente se os grupos eram pareados, se os grupos eram semelhantes. A princípio, pela falta de randomização, um número pequeno, existe uma grande probabilidade de realmente os grupos não serem semelhantes. E não está claro para a gente qual foi o critério para determinar o uso de azitromicina nesses 6 participantes. Ainda uma última coisa que eu gostaria de perguntar, sendo o desfecho detecção viral, o que vocês, né, acham sobre a possibilidade da coincidência da história natural da doença, né? Porque esses pacientes eventualmente vão piorar ou melhorar, né? Então a gente espera que eles melhorem e com isso a detecção de carga viral reduza. Então, isso poderia impactar nesse desfecho?
Provavelmente sim, né? Porque a gente não sabe ainda nem o comportamento direito do vírus, né? É muito novo para a gente, todo mundo é muito novo, né? O fato de ter um grupo que era um grupo controle ajuda um pouquinho a minimizar isso, mas em compensação esse grupo não tinha uma coisa fundamental, que era a presença do placebo e o mascaramento, né? Então a gente tem que pensar uma coisa importante, pontuar, que mesmo que os pacientes fossem graves, pacientes de UTI, pacientes internados, em ventilação mecânica, é fundamental o uso do placebo. Porque o placebo ele não serve só para mascarar o paciente, ele serve para mascarar o paciente, a equipe que está tomando conta do paciente. Isso pode influenciar o tipo de cuidado, a intensidade do cuidado que esse paciente vai receber, se a pessoa soubesse que ele está tomando placebo ou intervenção, e influenciar também o julgamento do avaliador. Tá? Então, assim, em relação à história natural, tem que ter a vantagem de ter um grupo controle, certo? Mas o estudo é tão pequeno, a metodologia dele é tão ruim, que essa única qualidade dele se desfaz no meio dos outros riscos de vieses que estão associados no planejamento e na condução desse ensaio clínico, né? Alô? Estão me ouvindo? Bom, excelente apresentação, gostei muito. Raquel, parabéns pelo trabalho em tão pouco tempo. A primeira pergunta que me ocorre é se esse estudo, particularmente, ele foi apresentado por um comitê de ética, quais os potenciais conflitos de interesse dos investigadores, e aí já junto para se o projeto identifica cálculo de tamanho de amostra, se tinha sido estimado, e o tempo de acompanhamento planejado no início do estudo, se tinha sido estimado. Bom, obrigada, professora Aita, pelas perguntas. Alguns outros vieses eu não comentei aqui, mas a gente também identificou nesse estudo, né? Então, por exemplo, a falta de uma revisão por pares, porque essa versão que a gente foi publicada é uma versão que eles chamam de provisória, tá? E eu não me lembro exatamente das datas, mas esse estudo foi submetido num dia, foi aceito no outro e publicado no outro. Então, uma sequência de 3 dias para recebimento, aprovação e publicação. A gente que faz revisão por pares de revistas científicas, a gente sabe que a gente demora, às vezes, 2, 3 dias para poder avaliar a fundo um estudo. Né? Então, provavelmente, esse estudo passou por uma avaliação aí, se passou fast track. Né? E o que é muito crítico, considerando a importância do tema que ele está abordando. Esse estudo também, se você for checar o clinical trials dele, o protocolo dele, ele não planeja a avaliação do desfecho após 6 dias, professor Ayrton. Ele planeja em outros dias, no segundo, no quarto, mas não planeja especificamente no 6º dia. E foi justamente no 6º dia, o dado do 6º dia que foi divulgado. Né? Então, isso, para mim, é precedente para a gente pensar, será que isso aí não é um viés de relatos dos desfechos, né? Ou relato seletivo dos desfechos que a gente conhece, mudança de desfecho, né? Ao longo da condução do estudo. Então, essa duração do estudo para a gente ainda não está muito clara, porque no Clinical Trials o tempo de avaliação do desfecho era outro. Tá? Mais alguma coisa que você perguntou que eu não estou me lembrando? Foi em relação ao tempo de segmento, fast track, comitê de ética. O comitê de ética, eu não fui a fundo no próprio estudo, na avaliação do estudo, mas isso é uma coisa que me preocupa demais, porque eu entendo a velocidade da resposta que a gente precisa, mas eu acho que a avaliação de um comitê de ética também fast track é extremamente necessário, mesmo que seja rápido, numa situação dessa. E, na minha opinião, eu sou um pouco radical quanto a isso, mas eu vou falar para vocês que quando a gente faz um ensaio clínico mal feito, esse ensaio clínico é financiado, é um desserviço e um gasto de dinheiro do financiador, seja ele público, seja privado. Né? Aqui foi o governo francês. Então, isso é uma coisa clara para mim. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos anos é que o ensaio clínico mal feito, mais do que gastar dinheiro, ele é antiético. Porque ele não vai servir, no final, para dar evidência nenhuma, a incerteza no resultado dele é muito grande, e ele ou expôs pacientes a intervenções que não funcionam, ou deixou de
expor pacientes a intervenções que funcionam, né? Então, na minha opinião, como pesquisadora, eu tenho levado muito isso para meus alunos, da gente tentar discutir um pouquinho do fator ético, de se conduzir, se planejar um ensaio clínico de modo errado, de modo equivocado. Da integridade em pesquisa, o papel das revistas que publicam esses trabalhos, muitas vezes, sem o rigor de um trabalho que é encaminhado em período normal, sem esse foco há um interesse das revistas em publicar rapidamente o fast track, né? Queria que comentasse um pouco isso e o impacto que tem isso na sociedade, né? No momento que é comentado na mídia para leigos, para a população em geral, dizendo o artigo foi publicado no New England, no JAMA, e isso já é quase que como confirmação de que é inquestionável. É um carimbo, né? A gente vai ter a oportunidade nesse curso de aprender um pouquinho mais com a Patrícia Logulo, que é uma especialista em relato de estudos, ela é da Equator Network, em Oxford, e eu não queria me adiantar muito no que ela vai falar, mas acho que a gente tem um pensamento muito parecido, de que a gente tem caminhado, eu acho, num bom caminho de tentar deixar o processo editorial mais transparente. Isso é uma coisa que eu acho que não tem volta, né? Com as novas ferramentas, com várias iniciativas, como, por exemplo, a All Trials, de deixar livre, disponível os resultados crus, né, dos ensaios clínicos, brutos dos ensaios clínicos, e bases de dados que exigem agora, revistas que exigem agora que para você publicar um ensaio clínico, você precisa não só publicar, mas deixar disponível o dado bruto do seu estudo, para que alguma pessoa, um estatístico, por exemplo, se ele quiser reavaliar os seus dados, e ele precisa chegar no mesmo número que você chegou. Então, esse processo de transparência já vem há algum tempo, né, com a exigência, por exemplo, do Clinical Trials, seguir as recomendações de publicação do consorte, seguir, por exemplo, o Prisma para revisões temáticas. Então, isso é um caminho que a gente trilhou e caminhou a passos bem largos nos últimos anos. Mas eu acredito ainda, professora Ayrton, que a gente precisa fazer muito mais, tá? Não é para a gente desanimar, eu acho que a gente precisa chegar num processo muito transparente. Mas estamos lá, estamos no caminho. Podemos encerrar, então? Sim, eu estava esperando para ver se mais alguém se manifestava, mas só nos resta encerrar com, né, um novo agradecimento, reforçando o agradecimento, né? Acho que foi muito esclarecedor e desejando, então, aí força, né? Porque esses dias, com a velocidade, né, dessas atualizações, a gente sabe que isso é um processo um pouco cansativo. Então, boa sorte aí. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, professora Daniela, professora Ayrton.